Pessoal, boa tarde. Então, estamos chegando ao final do nosso curso aqui. Vou repassar brevemente as questões da avaliação 2, já que a gente fecha o nosso diário hoje aqui. Mas no intuito de vocês complementarem aí, ou, obviamente, se tiver alguma questão, solicitar alguma observação. Lembrando que eu tenho até agora à noite para fechar o diário, tá? Bem, essa avaliação, ela tratou basicamente da segunda parte do nosso curso, né, e mais uma perspectiva sociológica mesmo, já que a primeira avaliação nós dissertamos sobre as questões vinculadas à extensão rural propriamente dita. Então, essa avaliação contou com 8 questões. A primeira delas, na verdade, as 3 primeiras questões estavam relacionadas ao debate do gênero que tivemos, né? Então, a primeira pergunta abordava quais eram as principais dificuldades das mulheres no mercado do agronegócio hoje. Ao mesmo tempo, essa pergunta já tem uma relação com o histórico, né? Um histórico de poucas mulheres no mercado agro. Isso está mudando substancialmente. O número de mulheres e homens já se equilibrou na área de ciências agrárias. Porém, tratando de mercado de trabalho, ainda há barreiras, né? Essas barreiras que eram que vocês deveriam comentar ali na primeira questão, quais são essas dificuldades das mulheres, né? E ao mesmo tempo, por que que historicamente, já a questão 2, o universo feminino se manteve pouco presente na área de ciências agrárias? Então, há vários fatores, inclusive aspectos de ordem legal, né? Haviam cursos na época que praticamente não permitiam a participação de mulheres, mas também o aspecto da construção social, a começar pelas questões lúdicas, né? Como é comum, por exemplo, meninas com 2, 3 anos de idade receberem brinquedos que incentivam mais os aspectos relacionados à costura, à organização da casa, à alimentação, ao cuidado com o bebê, e como é comum os meninos receberem brinquedos vinculados às questões de raciocínio analítico, as questões vinculadas às áreas de mecânica, como avião, carro, moto, bicicleta, e assim vai, né? A própria distinção a respeito desses brinquedos muitas vezes interferem na própria aptidão e escolha das profissões, ainda que hoje praticamente não tenhamos restrições. Há algumas restrições, obviamente, em áreas vinculadas às Forças Armadas, né? Mas tirando essas especificidades, basicamente observamos que homens e mulheres podem atuar em qualquer área. No entanto, algumas áreas o número de mulheres ainda é menor. Por exemplo, um curso de engenharia mecânica, um curso de ciência da computação, a própria filosofia, em termos de matrículas, geralmente não passa de 30% de mulheres. Diferente, por exemplo, de cursos de pedagogia, por exemplo, a própria engenharia de alimentos, que o número de mulheres geralmente excede 80%. Será que isso é um tributo natural ou isso é uma construção social? Então, esse é o esforço para vocês problematizarem na questão 2, né? A questão 3, a gente trouxe um aspecto relacionado a um histórico da sexualidade. Então, todo o tabu que gira em torno da concepção do ímen da mulher e, consequentemente, o histórico da virgindade, né, que nós discutimos. Obviamente que isso não seria um problema, entre aspas, ou melhor, não seria um aspecto moral, ou seria um aspecto moral, mas seria mais equitativo se incorporassem as duas esferas do gênero, né, o masculino e o feminino. Porém, isso foi um atributo basicamente exclusivo do sexo feminino. Não era um assunto para os homens, né? Ou seja, não era um problema moral para os homens. Então, a questão 3, a ideia era dissertar sobre isso, né? A influência que um mito de Meneu repercutiu sobre o papel das mulheres, geralmente nas sociedades ocidentais. Também isso é um traço forte em algumas sociedades orientais, né? Então a ideia era problematizar isso, ainda que não estamos discutindo o certo ou errado nessa perspectiva. A questão 4 e 5 estavam relacionadas às questões de diversidade sexual. Então a questão 4 e 5 era para abordar a origem das distinções etimológicas entre esses dois conceitos e os argumentos que perpassam, seja a aceitação ou a rejeição
a união de duas pessoas, por exemplo, do mesmo sexo. E esses argumentos giraram em torno de aspectos de ordem teológica, de aspectos de ordem biológica, de aspectos de ordem sociológica, ou melhor, né, de aspectos de ordem tradicional, de hábitos e costumes que interferiram nos aspectos morais. Há se discutir, inclusive, as perspectivas legais na história recente aí da nossa humanidade. Né? Então a ideia era dissertar sobre esses conceitos, sobre as concepções, sobre os argumentos favoráveis ou contrários, independente da opinião de cada um, né? Mas o que sustenta esses argumentos? Então, basicamente, a questão 4 e 5 perpassava sobre isso. Já a questão 6 e 7 tinha como pano de fundo a discussão a respeito do racismo. Né? Então, o que é esse racismo estrutural que nós observamos em nossa sociedade e, ao mesmo tempo, como que o racismo estabeleceu uma relação direta com a escravidão. Do ponto de vista psíquico, indivíduos que optam voluntariamente por escravizar outras pessoas têm que possuir mecanismos psíquicos para lidar com o sentimento de culpa, né? E aí surgiram várias teorias, a começar pelas perspectivas teológicas, as perspectivas, inclusive, de pseudociências, que buscavam justificar algumas raças superiores às outras, ao ponto de considerar natural esse tipo de dominação e de opressão, né? Já que não existe escravidão boa. Né? Aí os reflexos do processo escravocrata, por exemplo, no Brasil, ilustram uma estrutura que a gente chama racial. Né? E essa estrutura racial, um racismo estrutural, ele não é uma dimensão do racismo numa perspectiva apenas individual, ou que muitos falam, está no olho de quem vê. Não. As próprias políticas públicas, o próprio mecanismo de funcionamento da sociedade, ele perpetua uma estrutura racial. E discutir a questão do racismo e suas formas de combate num país igual ao Brasil, que ainda o racismo é velado sobre discursos de democracia racial, é fundamental perpassar a dimensão das políticas públicas. Ou seja, lidar com a questão do racismo no Brasil é lidar com políticas públicas, já que se trata de uma estrutura e não simplesmente de uma dimensão individual. Né? Então, esse é um desafio para a questão do racismo no Brasil. E, por último, a última questão tratava-se da nossa última videoaula que nós tratamos de reforma agrária. Basicamente, apontar que a reforma agrária, muitas vezes associada no senso comum a uma ideia de pensamentos ideológicos de esquerda, de fato não é uma exclusividade da esquerda. Países desenvolvidos, capitalistas, com intenções de reprodução do capital, adotaram políticas de reforma agrária, principalmente compreendendo que esse tipo de atividade tem potenciais de retornos para a lógica de mercado. Né? Então, a reforma agrária, diferente do que compreendemos hoje, né, como uma questão de ideais comunistas, socialistas, muito longe disso, grandes nações realizaram reformas agrárias. Né? Claro que a forma como se realizará ou se realizou as reformas agrárias, isso mudou, obviamente, de acordo com regimes econômicos, sem sombra de dúvidas. Mas o ideal de reforma agrária, de redistribuição da terra entre grupos, né, de descentralização da terra, atinge interesses, muitas vezes, de dois grupos. Né? Não é por menos que nós comentamos na última aula, a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, surgiu na década de 70, no auge do regime militar, de ideais de direita, né? O que reforça que as políticas de reforma agrária também estão associadas a ideais de direita. Então, era basicamente essas as questões aí que vocês deveriam dissertar. Lembrando a importância que eu sugeri, né, claro, em pelo menos 10 linhas, já que é uma prova dissertativa, era a única forma aí de absorção da minha capacidade de tentar compreender aí os argumentos que vocês captaram no curso aí e se posicionaram, obviamente. Beleza, pessoal? Então, isso aí. Vou finalizar aqui a nossa gravação.